Vamos lá, parte 2 da aula de ótica 3, exercícios de refração, beleza? Então, vamos começar. Sempre um exercício de VOF chato, né? Esse pelo menos só tem até a letra F. Lembra que teve um de, acho que de eletrostática, que tinha até a letra I, K, sei lá. Ele fala assim na questão, VOF, né? Item A. Peraí. Tá, tudo bem, fica tranquila, querida. Depois você assiste, tá? Sem problema, imagina. Fica de boa aí. Vai lá, fica de buenas. Eu já considero que vocês são heróis assistindo a aula de sábado essa hora, viu? Vocês estão vendo a mosca aqui nos meus óculos? Filha da puta. Beijo, vai com Deus lá. Vai com Deus. Ó, item A. O índice de refração tem uma dimensão dada em metros por segundo. Falso. Índice de refração não tem dimensão. É velocidade dividido por velocidade. B. A refração da luz decorre da mudança de velocidade de propagação quando a luz passa de um meio para o outro. Beleza. Beleza. O menor índice de refração medido até hoje é igual a 0,5. E aí, gente? Como que a gente sabe se isso é verdadeiro ou falso? Opa! Gostei do opa! Opa! Maior que 1, né, gente? Índice de refração, lembrar, ele é sempre C sobre V, né? Então não tem como ele dar menor que 1. Portanto, é falsa, tá? Isso aí pode dar uma pegadinha, porque o cara fala, ué, mas como é que eu vou saber? Aí tenta pensando, peraí. Né? Tudo bem, não tem problema. Esse opa já é sinal de uma certa intimidade com a galera. D. O diamante tem índice de refração maior que o da água, o que significa que a luz se propaga mais rapidamente no interior do diamante do que no da água. Lembra que você pode comparar o índice de refração como se fosse um atrito, né? Então, se o meio tem um índice de refração muito maior ou maior que o outro, a luz freia mais naquele meio, tá? Beleza? Então, falso. Falso. Perdão. E. Um raio de luz refratado tem intensidade menor que um raio de luz incidente. Não, não, não. Tá? A intensidade da luz não tem a ver com a refração. A intensidade da luz tem a ver com a fonte que está emitindo, com a distância em relação à fonte, tem uma série de outras questões, mas não em relação à refração. Tá? Não, a diferença de intensidade luminosa a gente vai explicar por outros eventos. Tá? Pode ser por uma absorção de luz. Tá? F. O fenômeno de refração da luz é a causa da formação de imagens em espelhos. Falso, né? A gente explica a formação de imagens em espelhos por reflexões e não por refrações. Tá bom? Beleza? Então fizemos aí uma revisãozinha bem rápida do que foi comentado. Questão número 2. Um feixe de luz que vem se propagando no ar incide numa placa de acrílico com ângulo de 45 graus em relação à normal. Então você tem assim, ó. Aqui o meio, a interface, né? Aqui você tem ar, aqui você tem acrílico. Tá? Nós temos aqui a nossa normal. Temos aqui um ângulo, um raio incidente. Tá? E o raio refletido ali. O índice de refração do ar vale 1. O índice de refração do acrílico vale 1,4. 1,4. Responda sem fazer nenhum cálculo. Se o raio que se desloca no acrílico se aproxima ou se afasta. Se aproxima. Aproxima. Isso no item A, né? Pois
o acrílico é mais refringente. É mais refringente. Tá aí. Beleza. Calcule o ângulo de refração. Perdão. N1 vezes seno I igual a N2 vezes seno R. Tá. Lembrando que o N1 é de onde a água vem, de onde a luz vem, né? Então é ar vezes seno de I, que é o seno de 45 graus, igual N2. Ô, gente, eu vou fazer uma gambiarra aqui. Vocês acho que vão gostar do que eu vou fazer. Eu vou botar aqui raiz de 2. Tá bom? Para o índice de refração do acrílico. Vezes o seno de R. Pronto. Cancelo raiz de 2. O seno de R vale meio. Ou seja, o ângulo de refração, vamos desenhar um outro raio aqui, o refratado. Ele vale 30 graus. Já que o seno é meio. Tá? Beleza? Tudo bem? Só um comentário que eu queria fazer em relação a essa questão. Ele não especifica, mas acho que vale a pena a gente falar. Esse feixe que vem se propagando numa placa de acrílico, tarará, tarará, ele é um feixe monocromático. Tá? Ele é um Então, você imagina todos os raios que estão incidindo aqui, todos os raios que estão incidindo, eles vêm paralelos e eles são da mesma cor. Então, você vai ter só um desvio. Porque se esse feixe fosse branco, por exemplo, você ia ver vários índices de refração diferentes. Né? Se ele me deu o índice de refração do acrílico, que é 1.4, é para um tipo de luz só. Tá? Então, esse feixe ele tem que ser monocromático mesmo. Tá bom? E aí, a gente já desenhou a situação descrita. Beleza? Então, isso aqui seria o item B. Deixa eu só colocar a letrinha B aqui, ó. B. E o desenho aqui seria o item C. Tá bom? Podem tirar print. Questão 3. Um feixe de luz se propaga no álcool, cujo índice de refração é 1,36. Álcool. Igual a 1,36. E penetra numa placa de vidro com índice de refração 1,70. Um aluno desatento mediu dois ângulos. O ângulo θ1 de 33 graus e um outro ângulo θ2 de 40 graus. Sem anotar qual é o ângulo de incidência e qual é o de refração. Dê uma ajuda a esse aluno estabelecendo um critério para decidir qual é o ângulo de incidência e de refração. Então, tipo assim, uma coisa que a gente precisa entender, né? Você tem um ângulo mais próximo da normal e um ângulo mais afastado da normal. Certo? O que a gente sabe? Quanto mais refringente for o meio, mais ele puxa o raio para perto da normal. Lembra disso? Quanto mais refringente for o meio, mais ele puxa o raio para normal. Então, você tem uma situação assim, ó. Vamos traçar a normal aqui. E eu vou fazer assim, ó. Pronto. Sem dizer de onde vai para onde vem. Vamos tentar fazer juntos aqui, ó. Esse ângulo, vê se você concorda comigo, é 40 graus. Ele é maior, está mais afastado da normal. E esse aqui é 30. 30. Certo?
O ângulo mais afastado da normal é o ângulo para o índice de refração menor. É o índice de refração menor. E o ângulo mais próximo da normal é o ângulo para o índice de refração maior. Aqui eu pus vido, né? Pior que escrever vrido é vido. Meu Deus. Vidro. Pronto. Tá aqui. Beleza? Então, ó, o feixe de luz ele se propaga no álcool, que ele fala, ó, agora ele fala, se propaga no álcool, e passa para o vidro. Ó, um feixe de luz se propaga no álcool, tanana, tanana, e penetra numa placa de vidro, tá? Então a gente pode escrever assim, ó, para tentar estabelecer o critério, né? Critério. Quanto maior o índice de refração, o valor de N, ou seja, quanto mais refringente for o meio, mais próximo da normal, concorda? Então eu vou escrever assim, vírgula, menor o ângulo formado com a normal. O ângulo formado entre o raio e a normal. A normal. Tá bom? Beleza? Por exemplo, a Aninha tinha perguntado agora há pouco aí na parte de teoria, a história da reflexão. Você concorda que desse jeito aí não tem como ter reflexão total? Ó, ele está indo do meio menos refringente para o meio mais refringente. Então ele está aproximando. Não tem como ter reflexão total. Se fosse o contrário, a gente podia até calcular o ângulo limite. A gente podia até calcular o ângulo limite para que isso acontecesse. Tá? Daqui a pouco vai aparecer a questãozinha aí. Tá? Podem tirar print, gente. Se tiver alguma dúvida. 4. Um pássaro encontra-se a 1,8 metros de altura em relação à superfície S que separa o ar da água de um lago. Um mergulhador na água situa-se aproximadamente na vertical que passa pelo pássaro, a que passa pelo pássaro. A que distância da superfície o mergulhador vê o pássaro? Essa distância é chamada altura aparente. Dados: índice de refração absoluto da água, 4/3, e o índice de refração absoluto do ar, 1. Então vamos tentar desenhar isto. Aqui eu vou fazer com régua, tá, gente? Porque o desenho é um pouquinho mais chato. Vocês um pouquinho de paciência, tá? Então primeiro eu vou desenhar a superfície. Deixa eu colocar de caneta branca que ficou melhor. Aqui a superfície. Aí eu vou colocar aqui a normal. Peraí, deixa eu colocar a normal mais para a direita aqui. Assim. Pronto. Agora eu vou desenhar o raio vindo lá do passarinho. Então, ó, aqui vai ser o ar. E aqui vai ser água. Tá? Beleza. Agora eu vou desenhar aqui.
Deixa eu desenhar de amarelinho. Então o raio faz isto. Opa. Bate aqui. E ele vai aproximar da normal. E a gente vai ver o passarinho ali em cima, ó. Então, peraí. Deixa eu fechar aqui. Agora acho que eu consigo fazer as anotações que eu preciso. Pronto, ó. Tá mais ou menos isso. Então é assim, ó, gente. O passarinho, ele tá aqui, ó. Tá? Beleza. Ele tá a uma distância que, segundo o cara aqui, é de 1,8 metros, ó, da superfície. Deixa eu apagar esse ar aqui que ele tá atrapalhando aqui. Ai, peraí. Pronto. Agora vai ficar certinho. Ar e água. Então, ó, o passarinho, ele tá a uma altura de 1,8 metros da superfície. Da superfície. Ele quer saber essa altura aqui, ó. Essa altura Hzão aqui, ó. Tá? Beleza? Ele deu o índice de refração do ar que vale 1. Ele deu o índice de refração da água que vale 4/3. E ele quer que a gente calcule agora esse Hzão. Ele está aproximadamente na vertical, né? Se ele estiver na vertical, não tem como você... ele vai enxergar o cara no mesmo lugar. Porque o raio não vai desviar. Ele tem que estar aproximadamente na vertical. Por isso que eu tenho que desenhar o cara aqui, ó. Então é mais ou menos assim. O cara está aqui, ó. E ele está aproximadamente na vertical. Tá? Sim, ele está aqui, ó. O cara está aqui, ó. Ó, ele está aqui. Ó. Ele está olhando para cima, o passarinho está aqui, ó. Isso aqui é o passarinho. Tá? Ele está próximo da vertical, mas não é bem na vertical. Sacou a ideia? Ele está aqui dentro. Então, ele, na verdade, ele vai enxergar o prolongamento do raio, ó. É como se fosse... Isso aqui é uma imagem virtual, na verdade, né? É uma imagem virtual. Ela foi ela se formou mais distante da superfície em relação ao objeto mesmo, tá? Tudo bem, pessoal? Ficou claro agora? É meio complicadinha essa situação mesmo. Tá? Peraí, eu vou fazer o seguinte, para que a gente consiga chegar naquela formulinha, eu vou traçar uma normal aqui, ó. Então, peraí. Deixa eu abrir de novo a minha régua querida. Aqui. Eu vou traçar uma outra normalzinha aqui, tá? Pronto. Aqui. Só para ajudar a gente. E peraí, deixa eu traçar uma outra aqui também. Pronto, agora ficou melhor. Tá? Beleza? Tudo bem, agora vamos lá. Vamos colocar ângulos aqui, né? Vamos colocar ângulos. Esse ângulo aqui, ó. Vou tentar colocar de cores diferentes. Este ângulo aqui, ele é o ângulo de incidência. E este ângulo aqui é o ângulo de refração. Certo? Lembra como é que a gente fez para buscar esses ângulos aqui no triângulo, né? Ó, tá vendo esse ângulo de incidência aqui, ó? Esse ângulo de incidência, ele é alterno interno desse aqui, ó. Então aqui eu posso chamar de incidência também. Qualquer coisa vocês gritem aí, tá? Ó. Isso aqui é incidência também. Regrinha do Zorro, lembra? Regrinha do Zorro? E esse ângulo R aqui, ó, também vale R. Esse aqui, ó. R.
tá? Lembra que para que a gente trabalhe com essa condição, a gente tem que assumir que o seno do ângulo ele vai ser aproximadamente igual à tangente do ângulo. Tá? Como é que ele garante isso para a gente? Quando ele fala isso aqui, ó, que ela situa-se aproximadamente na vertical. Ou seja, esse ângulo aqui é bem pequenininho, ó. Embora o meu desenho não pareça, né? Ele é um ângulo bem pequenininho em relação à vertical. Tá? Então fica assim. Agora é só substituir. N1, que é o N do ar, vezes o seno de incidência, igual a N da água, vezes o seno de refração. Esse é o tipo de exercício, pessoal, que você vai resolver sempre do mesmo jeito. Então, assim, se você está olhando para ele e está falando, puta, que negócio meio difícil, se você fizer 3 desses, acabou. Você vai fazer todos os outros que vão aparecer. Tá? N do ar, 1, vezes seno de incidência, é igual a tangente, igual N2, vezes o seno do ângulo de refração, igual a tangente. Tá? Agora presta atenção aqui, ó. 1 vezes. Olha para o ângulo de incidência nesse triângulo aqui, ó. Neste triângulo. Tá? Neste triângulo você tem um cateto oposto aí, oposto ao ângulo de incidência, que eu vou chamar de L, e tem o cateto adjacente, que vale 1,8. Então eu vou escrever aqui, ó, L, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Igual a 4/3 vezes. Agora, para o ângulo R, que seria o ângulo de reflexão, de refração, perdão, que é o mesmo ângulo desse triângulo gigante, ó, aqui. Então, nesse triângulo gigante, o L, ele também é cateto oposto. Só que agora o cateto adjacente é o Hzão, ó. Hzão. Então fica L sobre Hzão. Ó. Cancela, cancela. Tá? Então Hzão é 1,8 vezes 4/3. Né? Aqui você dá para simplificar, ó, dá 0,6 aqui. 0,6 vezes 4 dá 2,4 metros. Então, um objeto que está a 1,80 de altura, né? Ele vai ser enxergado, na verdade, a uma altura H maior de 2,4 metros. Beleza? A sacada toda é lembrar que o seno é aproximadamente igual a tangente e observar que esses dois triângulos aqui, ó, o grandão e o pequenininho, eles têm o mesmo cateto oposto aqui, ó. É o L. Por isso que você consegue fazer desse jeito. Quando você iguala com a tangente ali, que por aproximação, né? A dificuldade é sempre o desenho. A ótica, gente, ela se resume a semelhanças de triângulos. Semelhanças de triângulos ou relações trigonométricas, né? Em termos de conteúdo é isso. O problema são os desenhos mesmo. Né? E geralmente, aí eu posso falar porque eu já fui aluno, né? Geralmente a gente não tem muita paciência para estudar ótica, porque tem que desenhar, demora, aí você fica protelando, você fala, ai, não vou fazer. Então isso acaba atrapalhando um pouco. Né? Eu lembro que quando eu fiz cursinho no Objetivo, ótica a gente via no final do ano. À frente que eu via ótica, eu via primeiro toda a parte de termologia. Depois de termologia vinha ótica, já era mais pro meio do ano, assim. Eu já tava meio de saco cheio, também não queria estudar direito. Falei, ai, não vou ficar desenhando essas bosta, não. Até o dia que eu fiz uma cartolina com esse negócio. Ai, perdão, desculpa aí. Podem tirar print.
Mas tenha paciência, viu, Maju? Tenha paciência. Porque também tem umas situações que o desenho, a gente fala, como é que eu ia desenhar isso, né? Como é que eu ia saber? Pode falar, Marie. Vai. Sempre vai ser assim. Para essa situação, sim. Não tem como não fazer, não tem como fazer se não for assim. Não tem como não fazer. Porque sabe qual que é o problema? Se você tivesse, sabe por que que precisa? Eu vou te explicar por quê. Por exemplo, olha para o triângulo pequeno aqui, ó, Marie. Olha para esse triângulo pequeno. Ele tem um ângulo I, né? Que eu posso relacionar com seno, cosseno e tangente. Por exemplo, para eu relacionar o I com seno, seria cateto oposto sobre hipotenusa. Só que o cateto oposto para mim não tem nada de importante. E outra, eu nem tenho hipotenusa. Vocês percebam que qual é a minha intenção? É trabalhar com os catetos adjacentes, não é? Ó? O cateto adjacente do pequenininho, que é a posição real do objeto, e o cateto adjacente do grandão, que é a posição aparente. E o que, que esses dois triângulos têm em comum? O L. Entendeu? Então, a relação que a gente precisa buscar mesmo é a com a tangente. Tá? E para que isso aconteça, o ângulo tem que ser pequenininho. Para que o seno seja aproximadamente igual. Então, é isso aí mesmo. Tá? Beleza. Vou trocar aqui já para a gente passar para a próxima. Um tanque cilíndrico e opaco com a superfície superior aberta, de diâmetro 3 metros, está completamente cheio de líquido, com um índice de refração 1,5, como mostra na figura. Ao entardecer, a luz do sol forma um ângulo de 30 com a linha do horizonte. 30 com a linha do horizonte. A partir desse instante, a luz do sol deixa de iluminar o fundo do tanque. Considerando que o índice de refração do ar vale 1, ele quer saber o tamanho do tanque, a altura dele. Tá, então vamos desenhar. Gente, a água ela está indo do ar para o líquido. Então ela tem que se aproximar da normal. Então eu vou ter que desenhar aqui, não tem jeito, tá? Vou pegar uma reguinha. Peraí. Opa, aqui. Então primeiro eu vou traçar normal, tá? Eu acho melhor. Vou traçar normal aqui. Aqui. Isso aqui é normal. Tá. Presta atenção que esse aqui é o ângulo de incidência, ó, pelo amor de Deus. Se você colocar 30 graus aí, ferrou, tá? Porque 30 graus é aqui, ó. Tá? Agora, vamos desenhar o raio do jeito que ele quer ali. Ô, gente, se o raio não está iluminando o tanque, ou a partir desse momento o raio deixa de iluminar, significa que o raio está fazendo isso, ó. Ele não está batendo aqui no fundo, ó. O raio não pode bater aqui no fundo. Tá? Então, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui o tamanho da ponta dela. Pronto. Ó, esse é o nosso raio. Esse raio limite aí dele. Tá? Beleza? Aqui você tem o ângulo de refração em relação ao normal. Tá? E aí é o seguinte, ó, eu já enxergo um triângulo retângulo aqui, tá vendo? Ó? Cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa. Então, eu vou tentar achar esse R aqui e falar de seno, cosseno, alguma coisa dele. Tá? Vamos lá. Aplicar a lei de Snell. N1 vezes seno de I igual a N2 vezes o seno de R. Índice de refração do ar, 1 vezes. O seno do ângulo de incidência é o seno de 60 graus, hein, gente? Seno de 60 graus. Igual a N2
4. Que 4? Vixe, eu tô com 4/3 da outro exercício lá atrás. É 1,5, né? 3 sobre 2. Eu vou colocar 3 sobre 2. Vezes o seno do ângulo R. Tá, substituindo. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, né? Então, raiz de 3 sobre 2 igual a 3 vezes seno de R. Não, é 3 sobre 2, né? Perdão. Esqueci do 2 aqui. Corta aqui o 2. Então, o seno de R é igual a raiz de 3 sobre 3. Tá aí. Tudo bem? Beleza. E agora, gente? E agora? Eu quero o D. Eu quero o D. O que vocês sugerem que a gente faça? Eu não sei qual o ângulo, né? Não é um ângulo desses conhecidos. Um ângulo que tem seno raiz de 3 sobre 3. Eu tenho uma ideia, vê se vocês acham que vale a pena. Ó, eu pensei em fazer o seguinte. Peraí, já tá vindo a ideia aqui, vamos ver, peraí. Por que considerar seno igual a tangente? Cuidado, hein? A gente não está analisando posição aparente de ninguém aqui, hein? Cuidado. A aproximação do seno ser igual, aproximadamente igual à tangente é para quando você estiver trabalhando com posições aparentes, né? Aqui a gente vai ter que fazer uma outra estratégia, eu acho. Ó, o seno não é cateto oposto sobre hipotenusa? Então, qual que é a minha ideia? Olha só como é simples. Eu sei o seno. Eu sei o cateto oposto. Eu acho a hipotenusa e faço Pitágoras. Aqui, ó. Tá? Então, eu vou achar primeiro esse comprimento aqui, ó. Tá? Que eu vou chamar de Hzão. Hzão, aqui, ó. Tá? Então, eu vou escrever assim, ó. O seno do ângulo R é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, a hipotenusa é igual a 3 sobre o seno de R. Então, a hipotenusa vai dar 9 sobre raiz de 3, é isso? Por favor, confiram. Tá aí. Beleza? O que eu faço agora? Eu vou fazer Pitágoras. Eu vou dizer o seguinte, que h ao quadrado é igual a hzinho, vamos chamar de hzinho, altura, pode ser? Aqui, ó. Hzinho. Isso aqui, ó. Hzinho ao quadrado mais 3 ao quadrado. Tá? Então vai ficar 81 sobre 3, né? Porque você pega o hzão ao quadrado, fica 9 ao quadrado sobre a raiz de 3 ao quadrado. Igual a hzinho ao quadrado mais 9. 27 aqui, né? Ó, 27. Passa o 9 para lá, dá 18. Então, h ao quadrado tem que dar 18. Dá para fatorar aqui, né? 9 vezes 2. Então, dá 3 raiz de 2 metros. Metros? Metros. Metros. Isso mesmo. Tá? Beleza? Então, não esquece, tá? Esse negócio da aproximação aí. Porque nada me garante que esse valor é pequenininho. Podem tirar print.
2 meios 1 e 2 de índices de refração, raiz de 3 e 2, respectivamente, são separados por uma superfície plana. Para haver reflexão total, a luz deve se propagar no sentido de 1 para 2 ou de 2 para 1. E depois calcular o limite. Tá? Então vamos lá. Superfície. Nossa Senhora. Perdão, gente. Aqui. Então vamos lá. Superfície. Meio 1, meio 2. O meio 1 tem raiz de 3. O índice de refração. O meio 2 tem índice de refração 2. Então, ó, raiz de 3 é aproximadamente 1,7, né? Então, esse aqui é o meio menos refringente e esse é o mais. Então, vamos lá. O que tem que acontecer com a luz para ela sofrer reflexão total? Ele tem que ir do mais para o menos, né? Ela tem que se afastar da normal, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó. Para a reflexão total, a luz deve se afastar da normal. Normal. Vírgula. Ou seja, ela deve ir de 2 para 1, né? O sentido dos raios deve ser de 2 para 1. Pronto. Aí. Vamos calcular agora. Aqui. Então é assim, ó. A luz vem daqui. Bom. Vamos imaginar que ela está no ângulo limite. Né? Quando ela está no ângulo limite, ela vai sofrer refração e vai sair rasante, né? Lá do outro lado. Então, o nosso ângulo de refração vale 90 graus. Tá? Aí, se você lembrar da fórmula, né? N vai, N vem, lembra? N vai, N vem? Ó, o seno do ângulo limite é o N do menor sobre o N do maior. Então, o seno do ângulo limite deve ser raiz de 3 sobre 2. Tá? O ângulo cujo seno é raiz de 3 sobre 2 é 60 graus. Certo? Então, eu posso escrever aqui, ó, portanto, vírgula, para ângulos de incidência maiores para I maior que 60, ou seja, quando o ângulo de incidência extrapolar o limite, né, ocorrerá a reflexão do raio. Ocorrerá tá? Que seria basicamente o seguinte, né? Se eu inclinar um pouquinho mais aqui, ó, ele já bate e volta. Tá vendo? Tá? Seria basicamente isso. Tudo bem? Podem printar. Gente do céu, mas é uma lombriga, né? Puta que la merda, cara. Olha isso. Ó. O cara tá abraçado com o pote, velho. O Dan,
Estudos indicam que você presta mais atenção se estiver beliscando alguma coisa. Ah, claro, o teu teclado deve estar tudo cheio de chocolate, formiga andando no meio das teclas. Eu imagino. Nada, nada. Parece a mesa de estudo da Cecília. Você puxa o papel, parece que tem adesivo, vai clac, os negócios, comida. Meu Deus, cara, ela guarda cookie na gaveta. Você acha? Esse quartinho seu é massa, hein, pra estudar, cara. Mentira, porque você não me deixa. Uai, você não tava na rua? Ah, não, é que ela tinha não veio me chamar. Esperando me chamar. Ah, tem que esperar chamar. Não, vai, tchau. Vai. Eu nunca fui no meu carro. Nunca. Deixa eu mudar aqui já. Vamos lá. Pronto. Questão 7. O que você tá comendo? O que é isso aqui? O que é isso que você tá comendo, cara? Pipoca, pô. Ah, é pipoca. É pipoca. Meu Pensei pai que era foi fazer que ia assistir filme, ele fez aqui. Puta merda, cara. Vamos acabar logo esse negócio então, vai pra você assistir teu filme. Gostoso assistir filme com pipoca. Vamos lá, 7. Uma fonte de luz F está situada num líquido de índice de refração 2. O índice de refração do ar é 1. Na figura, individualizamos um raio de luz que incide sobre a superfície. Qual é o ângulo limite entre os meios? Então, de novo. O seno do ângulo limite é o n do menor, que é o N1, né? Sobre o N2, N do maior. Então, o seno do ângulo limite é meio. 1 sobre 2. Portanto, o ângulo limite é 30. O ângulo limite é 30 graus. Pronto, item A. Aí as duas perguntinhas vêm na sequência. Para o ângulo 20, vai haver refração ou reflexão? E para o 45, então, ó, para incidência igual a 20, teremos refração. O que isso quer dizer na prática, né? Ó? Quer dizer, quando você fala que a incidência é 20, tenta imaginar, por exemplo, que esse valor aqui já seja o limite. Ó. Faz de conta que isso aqui é o limite. Se você incidir com ângulo menor que 30, ele refrata, normal. Refrata. Só que se você inclinar mais para 40 graus, inclinou um pouquinho mais, reflexão total. Para I igual a 40, teremos reflexão. Tá bom? Beleza? Quanto mais a gente faz, mais a gente decora, né? E aí você na hora não precisa ficar pensando muito nos exercícios. Questão número 8, gente. Essa daqui, é só tomar um cuidadinho. Ela também é rápida, mas precisa tomar um cuidadinho. O ângulo limite para um certo par de meios é 37. Então, L é o ângulo limite. Um meio tem índice de refração 1,2. Qual é o índice de refração do outro meio? E notem que o que deixa a pergunta um pouquinho complicada é que ele não fala quem é o meio de onde a luz vem e quem é o meio para onde ela vai. Então é a gente que vai tomar essa decisão, porque nós sabemos o seguinte, que o seno do ângulo limite é o n de um dos meios, é o n do menor, dividido pelo n do maior. Tá aqui. Beleza? Eu tenho o seno, vale 0,37. Tudo bem. Então, 0,37 não, vale 0,6. Perdão. A minha dúvida agora, que eu queria que vocês pensassem é, eu vou colocar o 1,2 em cima ou embaixo? Embaixo, Por quê? porque vai sair menor. Vai sair menor que 1,2 e o menor tem que ser em cima. Então, peraí, vamos fazer essa conta aqui. Vamos ver. Vou colocar ele aqui embaixo, tá, Edu? Ó, 1,2 e aqui o n do menor.
Só que vamos parar para pensar um pouquinho. Quando eu fizer essa conta aqui, acho que vai acontecer uma coisa um pouco estranha. Peraí que eu já falo sobre isso, Bi. Só tô tentando explorar a resposta do Edu aqui, ó, rapidão. O que vai acontecer aqui de estranho? Veja só. Quando eu fizer a conta, quanto vai dar o N do menor? Vamos ver aqui. Deixa eu fazer. Dá 1.2 vezes 0.6. Nós temos um pequeno problema aqui, viu? Ó. Qual é o problema disso? Isso, olha lá. A Bianca respondeu aqui, ó. Viu, Edu? O problema todo é que se você fizer desse jeito, o teu índice de refração vai dar menor que 1, ó. E não pode ter índice de refração menor que 1. Entendeu? Talvez a gente vai ter que colocar ele em cima mesmo. Senão eu não consigo. Ó, vou trocar. Então, na verdade, o índice menor é 1.2. 1.2. Agora, deixa eu te contar uma coisa, viu, Edu? E para quem errou isso, talvez também tenha errado por conta disso. Você, na hora de fazer a conta, você comparou 1,2 com 0,6. Você falou, 1,2 é maior que 0,6. Só que você não pode comparar o índice de refração com o seno, não tem nada a ver. Por isso que, tipo, você tinha que meio que tentar mesmo. Falar, pô, peraí. Então, se eu fizer desse jeito, o índice de refração vai dar um número absurdo aqui. Tá aqui, ó. Então, N do maior, tá? N do maior. Aí vai ficar um número com sentido físico, né? Com sentido físico. 1.2 dividido por 0.6, que dá 2. Ai, nossa, eu fiz essa conta de calculadora. Puta que pariu, que fim de feira. Nossa, se aposenta, velho. Tá bom? Beleza. Então, essa é a resposta da questão número 8. 8. Vamos lá. Próxima questão, 9. Olha quem apareceu aqui. Tava faltando uma questãozinha dela, né? A gente vai falar da fibra ótica na aula de ondulatória, mas já dá para falar um pouquinho aqui. Né? Uma das aplicações da reflexão da luz é a fibra ótica. Né? Ele fala aqui, ó. Vamos ler. A fibra ótica é muito utilizada nas telecomunicações para guiar feixes de luz por um determinado trajeto. A estrutura básica de uma fibra, ou das fibras, é constituída por dois cilindros concêntricos, ou seja, tem o mesmo centro. É um cilindro dentro do outro, com índices de refração diferentes para que ocorra o fenômeno da reflexão total. O centro da fibra é denominado de núcleo e tem índice de refração 1. Olha que louco, gente. N1, perdão. Então você tem um tubo de um material dentro de outro tubo, com outro material. Ele fala aqui, ó, a região externa é chamada de casca com índice de refração N2. Tá? Então eu vou dar um zoom aqui para a gente falar um pouquinho melhor. Ó, a luz ela entra aqui dentro. Então ela tem que ficar batendo aqui, ó, pum, 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 para ter reflexão. Tá certo? Beleza? Então significa que esses índices de refração têm que ser diferentes, né? E o que ele vai meio que falar é justamente isso, ó. Ele fala assim, ó. Assinale a alternativa correta. Deixa eu fazer uma coisa. Assinale a alternativa correta. Oxi. Assinale a alternativa correta que completa as lacunas. Para ocorrer o fenômeno de reflexão interna numa fibra ótica, o ângulo crítico de incidência da luz em relação à normal é tananã 90. E o N1 deve ser tananã ao N2. Então, olha só, gente. O que ele fala de ângulo crítico de incidência? É o ângulo limite, né? Esse ângulo limite, ele tem que fazer com a normal um valor menor que 90 ou igual a 90. Ele tem que formar um ângulo menor que 90, porque veja só. Imagina a normal aqui, ó. Imagina a normalzinha aqui, ó.
esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo crítico, ele tem que ser menor que 90, certo? Tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, aqui, ó. Esse ângulozinho tem que ser menor que 90. O ângulo com a normal. E outra coisa, para ter reflexão total, o N de dentro aqui tem que ser maior que o N de fora, né? O meio de dentro tem que ser mais refringente do que o daqui. Porque a tendência é ele se afastar da normal. Tá? Beleza? Então, a gente tem ângulo menor do que 90. Menor que 90. E o N1, que é o N de dentro, tem que ser maior do que o N2. Tá? Ou seja, o meio de dentro tem que ser mais refringente. Tá? Alternativa B de bola. B de bola. Esse tipo de questão eu acho, embora seja fácil, eu acho chata, porque você tem que decorar, né? Você só que tem que decorar, cara. Isso que eu ia falar agora. Eu acho que assim, o que eu acho difícil nela? Se você não lembrar, é difícil você chegar na conclusão. Mas é uma questão boa. Acho meio carinha de Enem também. Assim. Eu acho que essa questão é da Unicamp, se não me engano. Ou é da UERJ, né, por ter 4 alternativas aqui. Enfim, tá bom? Questão número 10. 10. Uma folha de papel com o texto impresso está protegida por uma espessa placa de vidro. O índice de refração do ar é 1 e o do vidro é 1,5. Se a placa estiver com 3 centímetros de espessura, a distância do topo da placa à imagem de uma letra no texto, quando observada, é... Percebe que é o caso contrário ao que a gente acabou de fazer? Quer ver? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, por favor, gente. Só para eu poder dizer para vocês. Ó, aqui você tinha um observador na água e um objeto fora dela. Ó, observador na água e um objeto fora dela. Agora eu vou trocar, eu vou colocar o observador fora e um objeto dentro do vidro, uma letra dentro do vidro, tá? A gente vai cair nesse caso aqui, quer ver, ó? Volta, volta, volta. Nesse caso aqui, ó. O observador está aqui, o objeto está aqui dentro do vidro, ele vai enxergar o objeto mais próximo do que ele deveria estar, tá bom? Eu vou fazer de novo, tá, gente? Eu não vou pegar a fórmula, não. Eu vou fazer de novo, porque eu acho que aí vocês vão fixando mais o jeito de fazer, tá? Mesmo que demore um pouquinho, não tem problema. Então, vamos lá. Régua. Tem aquela história de aproximar o seno com a tangente, não sei o quê, tananã, tudo que vocês já sabem. Então, vamos lá. Vou deitar um pouco o raio, tá? Sim. Então o objeto está aqui, ó. O observador, né, na verdade, está aqui, ó. Tá? O nosso objeto, eu vou colocar ele aqui. Opa. Então, ó, esse aqui é o raio que veio do objeto. Ele vem daqui de baixo, bate e afasta, tá? Aqui nós temos... Deixa eu colocar os nomes, porque senão a gente se perde. Aqui é o ar e aqui é o vidro,
Tá? O nosso objetinho, ele tá aqui, ó. Nosso carinha. Tá? O observador, ele tá aqui, o zoião, ó. Então, ele vai enxergar, na verdade, o objeto mais próximo. Aqui. Ele vai enxergar o objeto aqui, assim, ó. Vou traçar meio tracejadinho. Aqui. Espera aí, de outra cor. Pronto. Isso aqui é uma paralela anormal, tá? Agora vamos lá, que eu vou desenhar. Agora eu vou botar a legenda das tretas. Ó. A letrinha tá aqui, ó. Aqui tá a letra. Isso aqui é o objeto. Isso aqui, ó, é o que ele vai ver. É a imagem. O raio de luz, ele sai aqui do fundo do negócio de vidro, né? Sai, se propaga e vai até o olho do carinha. Tá? Esse aqui é o ângulo de incidência. E este aqui é o ângulo de refração. Você percebe que agora a figura, em relação àquele exercício, ela está de ponta cabeça. Essa medida é a medida L, que a gente usou no outro, lembra? Para os dois? Ó. Tá? Beleza? Então vamos lá. O que a gente sabe? Primeiro, que o seno, para as nossas condições, o seno do ângulo tem que ser aproximadamente igual à tangente do ângulo. Ah, Danilo, por que você está usando essa aproximação agora? Porque aqui se trata, de novo, de uma situação de imagem aparente. Então, eu vou fazer de novo. Tá? Outra coisa que eu sei. Esse ângulo I aqui, ó, ele tem um alterno interno que está aqui, ó. I. Ó. E este ângulo R, ele tem um alterno aqui, um correspondente aqui R. Tá? Deixa eu tirar esse I daqui, porque parece que tem um monte de I perdido aqui, eu vou chamar de imagem. Senão depois vira uma zona. Imagem, ó. Pronto. Sacaram a ideia? O que eu faço então? Desfaço a construção, identifico as medidas. O que nós queremos? Eu quero isso aqui, ó, gente. Hzinho, ó. Ele pergunta, né, ó. Se a placa tiver 3 centímetros de espessura, a distância do topo da placa até a imagem é quanto? Então vamos lá. N do vidro vezes o seno de incidência igual ao N do ar vezes o seno de refração. N do vidro, 1,5, 3/2, vezes. Aqui eu já vou colocar a tangente da incidência. Gente, quem é a tangente da incidência? Vamos lá. É o cateto oposto sobre o adjacente. O adjacente é a posição do próprio objeto, que é a letrinha. Então eu já vou escrever assim, ó. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá? L/3. Isso é igual a N do ar vezes seno do ângulo R, cateto oposto sobre Hzinho. Hzinho. Tá bom? Beleza? Dá para cancelar tudo aqui, ó. Espera aí, estão chamando aqui. Pode falar, Maju. Onde está esse 3? O 3 é isso aqui, ó. É a distância da letrinha até a placa. A espessura da placa, na verdade, né, ó. É a espessura da placa, ó. Tá? Beleza. Isso aí.
Tá? Ó, cancela o L com o L, aqui, ó. Cancela o 3 com o 3, então o Hzinho dá 2, né? 2 centímetros. Tá? Beleza? Que dá a alternativa B de bola. B de bola. Tá? Eu sugiro que vocês, quando forem estudar esse assunto, nem precisa ficar perdendo muito, fazendo 200 milhões de exercícios, mas deem uma atenção especial a esses dois. Tá? O cara dentro da água olhando para fora e o cara fora da água olhando para dentro, que é esse caso que a gente está mostrando aqui. Tá bom? Vamos lá, tá acabando, gente. Questão 11. Acho que a 11 é a penúltima. Vamos lá. Na questão número 11, é aquela história da dispersão da luz. Tá? Espera só um pouquinho. Oi, Tati, tudo bom, querida? Eu estou em aula agora, estou terminando a aula. Ela foi mandada lá no grupo já, a aula de geradores e a folhinha, tá lá no grupo já. Dá uma olhada lá, se você não achar, depois eu te mando. Peraí. Ele fala assim: um feixe de luz composto pelas cores vermelha, azul, pelas cores vermelha e azul, propagando-se no ar, incide sobre um prisma de vidro perpendicularmente a uma das suas faces. Eu vou dar um zoom aqui, que está muito pequenininho. Tá aqui, ó. Então tá aqui, ó. O feixe está vindo aqui, ó. Vermelho mais azul. Vermelho mais azul. Tá? Aí ele continua. A direção inicial do feixe incidente é indicada pela posição O no filme. Então tá aqui, ó. Percebe que quando o feixe entra no prisma, ele está exatamente sobre a normal. Sobre a normal. Tá? Só que quando ele bater aqui, aí ele não está exatamente na normal. A normal ela está deitada assim, né? Ó. Tá? Ela está deitada. Tá bom. Sabendo-se que o índice de refração é maior para a luz azul do que para a luz vermelha, qual figura que melhor representa o filme depois de revelado? Deixa eu aumentar isso aqui, vai. Que ninguém merece. Eu vou usar minha reguicha daqui a pouco. Pronto. Agora não teremos mais problema. Interessante. Interessante. Boa, boa, interessante mesmo. Ó, vamos traçar uma normal aqui. Primeiro vamos traçar uma norms. Vamos traçar uma norms aqui. Tô tentando fazer uma normal, tá, gente? Putz. Acho que assim, um pouquinho mais. Deixa eu ver. Acho que tá bom assim, Pronto. Acho que isso aqui é uma norms. Pronto. Muito interessante. Muito, 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 muito. Ó. Vou trocar aqui. Então deu normal. Normalzeira. Normalzeira. Aqui. Então, olha só, gente. Então, zoom. Ó. Tá vendo esse anglinho aqui, ó? Nossa, mas ficou muito torto, né, cara? Acho que não vai ficar legal. Acho melhor eu fazer na mão mesmo. Tá muito, 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 muito. Também já sei o que aconteceu. Já sei, a caneta é muito grossa. Então eu vou tentar traçar uma normal aqui. Pronto. Pronto. Então olha só, tá vendo esse ângulo aqui? Isso aqui é incidência. Isso aqui é incidência. Tá? O que vai acontecer com esse ângulo quando ele bater na normal? Ele vai ter que se afastar da normal. Ele vai ter que se afastar da normal. Agora o problema é decidir se esse ângulo vai para cima ou para baixo. Ó. Ou ele vai descer, ou ele vai subir. O que vocês acham que vai acontecer? E aí? Aqui, ó. Deixa eu botar o apontador aqui. Será que ele faz isso ou isto? Para cima
ou para baixo? Cima ou para baixo? Lembra que a normal está aqui, ó. E aí? Ó, silêncio. Ih. Ele vai fazer isso aqui, ó, galera. Peraí, acho que estão respondendo aqui. Ele vai subir, galera, ó. Ele vai subir, ele vai fazer isso aqui, ó. Pra lá, ele vai se afastar da normal. Né? A normal tá aqui, ó. A normal tá aqui, ó. Isso aqui é um raio, ó. Tenta imaginar que isso aqui é um raio, ó. Isso aqui é um raio. Ó. Tá? Esse aqui é o ângulo de incidência. Ele vai fazer isso aqui em relação à normal, ó. A normal tá aqui. Então ele vai fazer isto, ó. Ele vai afastar da normal. Esse aqui é o ângulo de refração, ó. Ele vai subir. Tá? Ele vai entrar retinho. Ele vai entrar retinho. E para ele se afastar da normal, ele vai fazer isso, ó. Para lá. Então, uma coisa a gente já meio que já sabe. Eu preciso que esses dois raios sejam projetados, essas duas cores, aqui na parte de cima. Então, não é a 1, não é a 2 e não é a 3. Não é nenhuma dessas daqui. Elas têm que ser projetadas, aquelas bandas, né? Lembra daquelas bandas que a gente viu na aula de Bohr? Elas têm que ser projetadas para cima. Agora, qual vai mais para cima? É isso que a gente precisa ver. Deixa eu tentar explicar. Não, também pode ser, né? Peraí, deixa eu ver. Pode ser que eu esteja viajando aqui. O azul refrata mais, isso. O azul refrata mais. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou fazer uma coisa aqui. Vamos ver. Espera aí. Calma aí. Quando você não pode com o inimigo, una-se a ele, né? Então você vai fazer isso aqui, ó. Vamos ver. Minha labirintista chorando. Aham, imaginei. Virada. Não tem problema. Ó, tá aqui, a normal tá aqui. Isso aqui é normal. Ele tá com incidência aqui, ó. I. Certo? Então, o raio é esse aqui, ó. A nossa normal. Normal. Ele vai ter que se afastar da normal. Então, se o raio entra por aqui, ele refrata. Puta, eu não estou conseguindo fazer ele ir para cá, não, gente, porque ficaria estranho, né? Ó. Imagina o raio entrando aqui, ó, e fazendo isso, ó. Ele entra e faz isso. Eu acho que ele entra e faz isso, ó. Ó, esse seria o ângulo de refração, tá vendo? É que ele está vindo da direita para a esquerda, ó. Ele está fazendo isso, ó. Tá vendo? E não assim. Porque assim, deixa eu tentar desenhar de um outro jeito para ver se vocês conseguem compreender. Se ele vem da esquerda, deixa eu colocar. Se ele vem da esquerda, por que não tá entrando? Se ele vem da esquerda e refrata, ele vai mais para a esquerda ainda, para a direita, né? Ó. Ele vem da esquerda para a direita, refrata, ele vai mais para a direita ainda. Se ele vem da direita para a esquerda e refrata, ele vai mais para a esquerda ainda. Então, em relação à normal, ó, vamos ver se agora eu consigo explicar, se eu consigo me fazer claro. Ó, vamos lá. Se você tomar a normal como referência, ele está vindo da direita em relação à normal. Então ele tem que fazer isso aqui e continuar para lá, ó. Tá vendo, ó? Seria meio estranho ele vir daqui bater, é como se ele estivesse refletindo na normal. Fica meio esquisito. Depende, então, não, o problema, Edu, não é que um prisma normal, depende de como que essas faces estão orientadas, entendeu? Não dá para te explicar, porque, por exemplo, se eu incidir essa luz aqui, ó, com outro ângulo, pode ser que ela venha para baixo. É isso que é meio foda,
né? O que você tem que pensar é o seguinte, ó. Deixa eu tentar explicar. Pera aí. Deixa eu fazer um outro slide aqui, que eu acho que eu vou conseguir ser mais claro agora, Maju. Faz assim, quer ver, ó? Calma, 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 gente, calma. Vocês estão muito estressados, calma. Vocês estão parecendo eu, velho. Ó. Vamos lá. Primeiro você tem que olhar para uma coisa aqui, ó. Você tem a superfície, tá? De um prisma. Aí você olha para a normal. Tenta olhar para a normal, ela é uma referência para várias coisas. Para isso aqui também, ó. Aqui. Ó, bota normalzinho aqui. Agora, e tenta imaginar o seguinte, Maju, e para a galera que não entendeu ainda também. Em relação à normal, você tem o lado esquerdo e o lado direito. Tudo bem? Então, para pensar um pouquinho, ó. Se um raio vem do lado esquerdo, ele cruza, porque vamos lembrar que ele tem que se afastar da normal, né? A gente está trabalhando de uma situação em que ele está vindo do vidro, de dentro do prisma, para o ar. Então, pensa assim, ó. Se o raio vem pela esquerda da normal, ele não vai fazer isso. Ele vai continuar para a direita. Ele cruza a normal, tá vendo? Ó? Para um raio que vem daqui, da direita, ele cruza a normal e vem para a esquerda. Então os raios eles cruzam a normal, eles atravessam a normal, tá vendo? Ó? Beleza? Agora eu vou voltar lá no desenho. Peraí. Ave Maria. Ó, tá aqui. Olha a normalzite aqui, ó. Olha a normal aqui, ó. O raio tá vindo daqui, ó, da direita em relação à normal, tá vendo? Ele vai ter que cruzar ela, ó, para lá. Tá vendo, ó? É porque vocês ficam com aquelas imagens de livro, né, que sempre desce. Entendeu? Tá? Isso. Pensa sempre assim, você vai trabalhar com os dois lados. Então, se ele vem da direita, ele passa e vai para a esquerda. Se ele vem da esquerda, aí sim ele atravessa e vai para a direita. Então, de fato, a luz ela vai ter que subir, tá vendo? Ó? A luz vai ter que estar aqui em cima, tá? Todo mundo entendeu, gente? Tenta desenhar que vocês vão conseguir, tá? Vocês vão conseguir entender. Então, peraí. Jesus amado. Labirintite já foi mesmo aqui. Aí, ó que delícia, ó que beleza. Imagina você toma 3 cachaças e fica fazendo isso na tela. Que beleza. O nego vai gorfar no teclado. Ó. Então ela vai subir. Todo mundo talvez tenha concordado, né? Ela vai subir. Tudo bem, mas vai subir. Então eu vou ter duas linhas. Boa. Ó, eu vou ter duas linhas. Eu vou ter uma linha mais para cá e uma mais para cá. Tá? Qual vai desviar mais? A de cima. A de cima desvia mais. A de baixo desvia menos. Então, para a luz que desvia mais, o índice de refração é maior. Então, essa aqui terá N maior. Quanto mais ela desviar, maior vai ser o índice de refração para ela. E essa daqui vai ter o N menor. Menor. Tá? Como ele fala aqui, ó, o índice de refração para o vidro ela é maior para a luz azul do que para a vermelha. Então, quer dizer, o índice de refração maior é para azul do que para vermelha. Tá bom? Então fica azul e vermelha. O azul mais para cima. Se os raios descessem, aí seria essa resposta aqui, ó. Tá? Então você vê que nesse exercício parece que era mais difícil descobrir se ela ia descer ou subir, né? Do que azul ou vermelha. Tá? Porque a parte do azul e vermelho vocês pegaram bem a ideia. Tipo, o azul vai desviar mais. Ou para baixo ou para cima, aí depende de como a luz. Eu já tô até assim, dando aula assim, gente. Meu Deus. Eu tô olhando para a tela e tô olhando para esse traço aqui, ó. Essa coisa aqui. Ai, gente. Tudo bem? Beleza? Acho que agora ficou claro.
Então vamos fechar a aula de refração com a última questão, questão 12, que também vai falar sobre ângulo limite. Na verdade, ela vai misturar um processo de refração para depois verificar se vai haver ou não uma reflexão total. Olha o que ele diz. Ah, importante. Preciso que vocês anotem aí na folhinha de vocês, porque na folha de vocês veio faltando alguns dados que estão aqui na tela, tá? Acompanhe aqui comigo. Um raio de luz propagando-se no ar incide num bloco de vidro, meio 1, e a seguir propaga-se num outro bloco de vidro, meio 2, sem sofrer desvio, conforme mostra a figura a seguir. Ao incidir no ponto A, o raio de luz volta a se propagar no ar ou sofre reflexão total? O ângulo de incidência I, com a normal ali na esquerda, é 60 graus, o índice de refração do meio 1 é raiz de 3, e o índice de refração do ar, 1. Aí ele dá algumas informações sobre seno e cosseno para a gente poder fazer conta. Então, qual é a primeira situação que a gente precisa olhar? Veja que o raio, quando ele passa do ar para o meio 1, ele se aproxima da normal. Está aqui a normal, perpendicular à superfície do dióptro. Então, ele se aproxima da normal, significa que o meio 1 é mais refringente do que o ar. Até aí a gente sabia disso. O índice de refração dele é maior. Agora, o que chama a atenção da gente é que, ao passar do meio 1 para o meio 2, o raio não sofre desvio. Isso significa que, se ele não sofreu desvio e ele não tá incidindo sobre a normal, concorda? Se ele não está incidindo sobre a normal e não sofre desvio, significa que os dois meios têm a mesma refringência, ou seja, essa informação é importante para o nosso problema. O N do meio 1 é igual ao N do meio 2. Tranquilo? Beleza. Muito bem. Segunda coisa importante. Para que ele sofra reflexão total, o ângulo de incidência dele entre o meio 2 ali e o ar tem que ser superior ao do limite. Então vamos imaginar que aqui nós temos uma normal. Ó. Aqui você tem uma reta normal, perpendicular à superfície. Né? Esse é o nosso ângulo de incidência, eu vou chamar de I', tá? Para não confundir com aquele I ali da esquerda. Tá? Eu preciso saber primeiro qual é o ângulo limite. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, cálculo do ângulo limite. Cálculo do ângulo limite. Limite de refração, né? Qual deve ser o valor desse ângulo para que ele sofra a refração? Então, lembra que o seno do ângulo limite é o N para onde a luz vai, que é o N do ar, dividido pelo N de onde ela vem, que é o N do meio 2. Tá? Então, fazendo a conta, aqui dá 1. O índice de refração do meio 2 é raiz de 3. Aqui, tudo bem? Então, a gente tem que o seno do ângulo limite é igual a raiz de 3 sobre 3. Tá aqui. Beleza? Não dá para a gente saber exatamente qual é o ângulo, né? Mas eu sei que o seno dele vale raiz de 3 sobre 3. O que eu vou fazer agora? Eu vou verificar se o nosso ângulo de incidência aqui, ó, tem um seno maior ou menor do que o seno do ângulo limite, para a gente ver se vai haver a tal da reflexão. Tá? Então vamos lá. Porque lembra que é o seguinte, né? Se o seno do meu ângulo for maior do que esse, é porque o meu ângulo é maior do que o limite. Então a gente vai tentar entender exatamente isso. Tá? Agora vamos olhar entre o ar e o meio 1, para a gente achar esse ângulo aqui, ó. Para que nós achemos este ângulo aqui. Tá? Então vamos lá. Entre o ar e o meio 1. Então vai ficar assim. Lei de Snell para cá, né? N ar vezes o seno do ângulo de incidência igual a N do meio 1 vezes o seno do ângulo de refração, que seria esse ângulo aqui, ó. Refração. Tá? Tudo bem? Belezitia. Então vamos lá. Aqui deixa eu só trocar de cor. Seno de R. De R. Então fica 1 vezes
o seno do ângulo de incidência. O ângulo de incidência é 60 graus. Então, o seno de 60 graus igual a n do meio 2, que é raiz quadrada de 3, do meio 1, perdão, né? Vezes o seno de refração do ângulo R. Aí. Bom, o seno de 60 graus vale a mesma coisa que o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Não é isso? Então, olha só. 1 vezes seno de 60. Opa, não, aqui já pode substituir, né? 1 vezes o seno de 60, raiz de 3 sobre 2, igual a raiz de 3 vezes o seno de R. Dá para cancelar aqui, o seno de R deu meio. Igual a meio. Tá certo? Beleza. Tudo bem. Agora vamos pensar um pouco. Se o seno do ângulo R é meio, significa que o ângulo R vale quantos graus? 30. Então, portanto, R igual a 30 graus. Agora eu quero que vocês percebam o seguinte, galerinha. Ó, eu vou apagar o R aqui e colocar 30 graus. Já sei que ele entrou aqui com 30 graus. Eu vou traçar aqui um triângulo retângulo para que vocês percebam uma situação. Ó. Você está vendo que essa normal e essa, elas são perpendiculares. As duas normais, né? A normal da superfície lateral com a normal da superfície de cima. Então aqui entre elas existe um ângulo de 90 graus. Tá? Por que eu estou chamando a atenção de vocês? Porque se o ângulo de refração no meio 1 foi 30, e ele vai se propagar em linha reta aqui, ó, este ângulo tem que ser 60, certo? O ângulo de incidência tem que ser 60, tá? Então, aqui vale 60 graus. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. É aí que a gente tem a situação. 60 graus é maior ou menor que o ângulo limite? Se 60 graus for maior que o ângulo limite, ele reflete. Se 60 graus for menor que o ângulo limite, ele refrata. Então vamos pensar um pouco. O seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2. Certo? O seno do ângulo limite é raiz de 3 sobre 3. Então, para lá. Quem é maior? Raiz de 3 sobre 2 ou raiz de 3 sobre 3? Concorda que raiz de 3 sobre 2 é maior? Então, eu posso dizer que 60 graus, por ter um seno maior do que o seno do ângulo limite, eu posso dizer que 60 graus é maior que o ângulo limite. Tá? Lembra, atentem para a aula, naquele trecho em que a gente comentou que quanto maior for o seno de um ângulo, maior ele é. Isso é característica da função seno, de 0 a 90 graus, né? Que é o que a gente está trabalhando. Então, se o seno do ângulo de incidência é maior que o seno do ângulo limite, é porque o ângulo de incidência é maior. Ou seja, vírgula. Como a incidência, como o ângulo de incidência é maior do que o limite, em relação ao limite, vírgula, teremos reflexão total. Teremos reflexão total. Beleza? O que também é interessante da gente recomentar aqui, né? É que você... Danilo, mas pode ter dois meios com o mesmo índice de refração? Pode sim. Eu vou citar para vocês um exemplo de um experimento muito curioso, aí a gente já vai encerrando a aula, que é o experimento onde você pega um recipiente de vidro, coloca lá dentro
tetracloreto de carbono. Tetracloreto de carbono, CCl4, que é um solvente orgânico. Tá? E coloca, não sei se vocês já viram em laboratório, uns bastão para mexer reações de vidro. E acontece uma coisa muito curiosa. O vidro e o tetracloreto de carbono possuem o mesmo índice de refração. O que significa isso? A luz, quando passa do vidro para o tetracloreto de carbono, ou do tetracloreto de carbono para o vidro, ela não sofre desvio. Ela não sofre mudança de velocidade. Ela mudou de meio, mas não mudou a velocidade. Isso significa que você vai observar uma ilusão de ótica muito louca. Quando o cara coloca o vidro dentro do tetracloreto de carbono, o vidro desaparece. Você não enxerga mais ele ali dentro. Porque como não tem distorção da luz, você não consegue saber o que é vidro e o que é líquido. Tá? Então você pode ter, sim, meios distintos com índices de refração iguais. É raro isso acontecer, mas hoje em dia, né, nessa época de material sintético, de produção de novos materiais de acrílico para lentes de óculos, esse tipo de situação, é mais natural que a gente tenha coisas diferentes com o mesmo índice de refração. Tudo bem? Belezitia. Então, com isso, gente, a gente encerra a aula de ótica 3, trabalhando com a parte de refrações. Tá? Só lembrando, o nosso estudo da ótica, ele perfez 3 tópicos. A gente fez ótica 1, para fundamentos e reflexão em espelhos planos. Ótica 2, reflexão em espelhos esféricos, tanto côncavo como convexo e equação de Gauss. E aula 3 para refração. Durante o recesso, insisto, durante o recesso, entre o 23 e o 26 de dezembro, eu vou gravar a parte de lentes, lente convergente e lente divergente. E aí você vai ter o material inteiro de ótica. Tudo bem? Beleza? Ó, qualquer coisa, entre em contato comigo, tá? Beijões, beijos, beijos, beijos.